Salve galerinha do sétimo ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira aula da semana 6 do segundo bimestre. E nessa aula nós vamos falar de algumas características e formas de classificar os triângulos. Vamos falar da rigidez, da classificação em relação a ângulos e lados e das desigualdades, certo? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui 3 polígonos para vocês. A gente tem aqui um triângulo, a gente tem um quadrado e um pentágono, né? Um quadrilátero, mais especificamente. Então vamos lá, dessas 3 formas geométricas, quais vocês acham que é a forma mais forte, mais rígida, tá? Repare que eu fiz todas elas com canudinhos do mesmo tamanho. Então aqui eu tenho um triângulo equilátero, porque os 3 lados medem 17 centímetros, que é o tamanho desse canudinho. Aqui nesse quadrilátero, todos os lados são iguais e a medida também é de 17 centímetros. E no pentágono também, certinho? Bom, e aí, responderam? Qual das 3 vocês acham que é a forma mais forte, mais rígida que está aqui na minha mão? Tá? Acertou quem disse que é o triângulo. Né? Aliás, eu tinha comentado isso na primeira aula, né? O triângulo ele é o polígono mais forte, mais rígido que a gente tem. Por isso que ele é tão usado em estruturas, né? De obras de engenharia, de arquitetura, tá? Porque é uma estrutura relativamente leve e simples de ser montada, tá? E ao mesmo tempo ela aguenta um grande peso, né? Tem uma grande sustentação, ó. Repare que eu estou fazendo um peso aqui em cima, no vértice desse triângulo, e ele não dobra, ele não cede, né? Porque é uma forma muito segura, muito forte. É lógico que por ser um canudinho, né? Material frágil, se eu apertar aqui vai amassar. Mas se eu estivesse usando ferro ou madeira, jamais amassaria, né? Então, olha só. Triângulo é uma forma bem rígida, bem forte. Agora, observem o quadrilátero. Certo? O mesmo material do triângulo, porém, apesar de ter todos os lados iguais, quando eu apertar em cima de um dos vértices, olha o que acontece. Ele vira uma sanfona. Então, se eu colocasse aqui em cima desse vértice algo pesado, o quadrilátero ia suportar esse peso? Ele ia ser rígido a ponto de aguentar o peso que eu coloco aqui em cima dele? Não, né? Então, reparem que eu consigo deformar o quadrilátero com um simples puxão ou apertão, diferentemente do triângulo. Né? Ó, olha como eu consigo deformar facilmente o quadrilátero. Os lados continuam sendo 17 centímetros, não importa o formato que eu dê para esse quadrilátero. Mas olha os ângulos, né? Aqui, por exemplo, quando eu tenho um quadrado, os ângulos são retos, 90 graus. Só que se eu fizer assim, ó, aí eu fiquei com um ângulo agudo e obtuso, passei a ter um losango, certo? Ou um paralelogramo, entendem? Então, o quadrilátero é uma forma rígida? Não, não é. E o pentágono? Pentágono também não é uma forma rígida, tá? Ó, repare que os lados continuam sempre sendo 17 centímetros. Mas conforme eu vou mexendo aqui, ó, os formatos mudam, né? Isso aqui parece a fachada de uma casa, certo? Um telhado bem alto, né? Essas casas onde neva, que o formato do telhado tem esse formato bem triangular, né? Com um ângulo bem agudo aqui em cima, que é para a neve cair com mais facilidade. Se fosse um telhado assim, ó, aí a neve ia parar com mais facilidade, não cair. Tá? Então percebam que o pentágono também não é uma forma rígida. Olha como eu posso deformar ele. Olha aqui, ó, parece uma bandeirinha de festa junina, né? Então, pentágonos, quadriláteros, hexágonos são polígonos que não são rígidos, que não têm segurança, não têm sustentação em cima dos vértices, diferentemente do triângulo, que é uma forma bem firme. Então, uma vez que eu tenha a medida dos lados, existe um único triângulo possível de ser desenhado. Tá? Isso que é importante de vocês saberem. Tá? Ó, eu não consigo deformar esse triângulo, só existe um triângulo onde os 3 lados têm 17 centímetros. É só esse, diferente dos quadriláteros, né? Olha quantos quadriláteros eu consigo representar com todos os lados iguais a 17. Tem esse, tem um losango, tem um paralelogramo, né? Outro losango aqui, deitado, de pé, enfim, certo? Então, o triângulo é a forma rígida, aquela que a gente mais utiliza aí.
Pessoal, como nós vimos aí, então os triângulos podem ser classificados de duas maneiras, em relação a ângulos ou em relação a lados. Quanto aos ângulos, ó, eu tenho que pensar da seguinte maneira. Um triângulo ele pode ser chamado de acutângulo, tá? Presta atenção nas minhas palavras. Acutângulo. Então, ó, triângulo, acutângulo. Esse nome é feio, né? Eu sei que é, mas é isso mesmo, tá? Quando que um triângulo é chamado de acutângulo? Quando ele tiver três ângulos agudos. Repare aqui na minha imagem, no meu desenho, né? Os três ângulos aqui da minha figura são ângulos agudos. Então, sempre que o triângulo tiver três ângulos agudos, né? Lembra aqui que são ângulos agudos? São ângulos que têm medida menor que 90 graus. Então, sempre que eu tiver três ângulos agudos, eu vou estar me referindo a um triângulo acutângulo. Tranquilo? Bem fácil, né? Ó, lembra da propriedade, né? A soma dos ângulos internos continua dando 180 graus. 75 mais 45 dá 120. 120 mais 60 dá 180, né? Agora vamos lá para esse outro tipo de triângulo. Esse aqui já é mais famoso, nós já trabalhamos com ele, tá? Esse triângulo aqui ele tem um ângulo reto. Toda vez que eu tiver um triângulo com um ângulo reto, eu vou chamar esse triângulo de triângulo retângulo, em função do ângulo reto. Tá certo? Então, toda vez que um triângulo tiver um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, aqui, ó, apareceu um ângulo reto, você já pode definir o triângulo como sendo triângulo retângulo. Bom, consequentemente, né, se um ângulo for reto, os outros dois têm que ser agudo, porque não pode dar mais que 90 graus aqui, né? Se eu já tenho 90 graus aqui, ó, no ângulo reto, né, que já tem 90 graus, os outros dois vão ter que ser agudos, porque juntos eles vão ter que dar 90 graus. Tá? Então, sempre que tiver um ângulo reto, triângulo retângulo. E para a gente terminar, né, eu tenho ainda o triângulo obtusângulo, que como o nome já sugere, não coube aqui, tá? Ele é um triângulo que tem um ângulo obtuso, tá? Um só, basta ter um ângulo obtuso, né? Já vai ser chamado de obtusângulo. Um ângulo obtuso. Tá? Mais uma vez, né? Se ele já tem um ângulo obtuso, que é maior que 90 graus, não tem como os outros dois ângulos serem obtusos ou ser reto. Os outros dois ângulos, consequentemente, serão agudos. Por quê? Por causa da propriedade que nós temos, né? A soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Se eu já tenho um ângulo de 110 graus aqui, os outros dois juntos vão ter que dar 70, tá? Nesse caso, ficou 30 e 40. Pessoal, eu acho que é bem tranquilo em relação à classificação dos ângulos, dos triângulos em relação aos ângulos, né? Tudo bem? Então vamos para a próxima agora? Pessoal, em relação aos lados, eu posso classificar o triângulo de três maneiras também. Vamos lá ver quais são? Se eu tiver um triângulo onde todos os lados têm a mesma medida, tá? Onde eles são congruentes, eu esqueci de falar, ó, quando a gente for falar de alguma coisa que tem medida igual, seja lados ou seja ângulos, a gente vai usar a palavrinha congruente, tá? Então, congruente significa mesma medida. Então, tá vendo esse triângulo aqui, ó? Eu construí ele com os três lados de medida 15 centímetros. Então, aqui eu tenho três lados congruentes, ok? Se eu tenho três lados congruentes, eu tenho três lados com a mesma medida. Esse triângulo, que tem os lados todos iguais, né, ele é chamado de triângulo equilátero. Equilátero. Certo? Se a gente for pensar na etimologia da palavra, difícil falar, nem sei se falei certo, tá? Mas equi é uma palavra grega, né? Que significa igualdade. E látero significa lados. Então é igualdade de lados. Equilátero, então é a junção de duas palavras aí, significando igualdade de lados. Tranquilo? Então, vamos representar aqui da seguinte maneira. Ó. Deixa eu ver que cor que eu vou usar. Vou pegar o azul mesmo. Se eu tenho então um triângulo equilátero, eu tenho que, para ele ser triângulo equilátero, tem que ter três lados congruentes.
De novo, o que significa lados congruentes? 3 lados com a mesma medida. Aqui eu resolvi dar o nome do triângulo, né? Estou chamando de ABC, só para a gente usar essa simbologia aqui, ó. Eu tenho que o lado AB, ele é congruente, ó, tem esse símbolo aqui. É um sinal de igualdade com um tio em cima, tá? O lado AB é congruente ao lado BC, que ainda é congruente ao lado AC. Tá? Então, os 3 lados são congruentes, têm a mesma medida. Outro tipo de triângulo que nós temos é o triângulo isósceles. É isso mesmo, triângulo isósceles. Não é isósceles, tá? Como eu já ouvi muita gente falar. É isósceles. Tem um acento aqui no E. Bom, o triângulo isósceles, ele é um triângulo que tem 2 lados com a mesma medida. Reparem vocês que eu desenhei um triângulo aqui que tem 2 lados com a medida de 18 graus, certo? E tem um terceiro lado aqui com uma medida um pouco menor, que é de 12 centímetros. Acho que eu falei 18 graus, 18 centímetros. Bom, então o triângulo isósceles, tá? Ele é um triângulo que tem 2 lados congruentes. Vamos escrever aqui, ó. 2 lados congruentes. Quem são os lados congruentes? Nesse caso aqui do nosso triângulo isósceles, é o lado AB e o lado AC. Tá? Então, tem que o AB é congruente ao lado AC. Tá? Cuidado com a simbologia matemática e com a escrita correta aqui, ó. A gente está falando de um segmento de reta, né? Então, dessa maneira, eu represento o segmento de reta e congruente é esse símbolo que está aqui. E por último, mas não menos importante, o triângulo que tem todos os lados com medidas diferentes. Tá? Não tem nenhum lado congruente. Esse triângulo é chamado de triângulo escaleno. Bom, então qual é a característica do triângulo escaleno? Todos os lados com medidas diferentes. Não tem lados congruentes, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Não tem lados congruentes. Certinho? Deu para guardar, então? Então, são 3 tipos de triângulo em relação aos ângulos, que é o acutângulo, o retângulo e o obtusângulo. E tem 3 tipos de triângulo em relação aos lados, que é o equilátero, o isósceles e o escaleno. Certinho? Vamos lá, então, dar continuidade e estudar mais uma característica dos triângulos. Pessoal, eu aproveitei o último triângulo, né, que estava aqui coladinho, para estudar um pouquinho mais sobre ele e falar da relação de desigualdade entre lados e ângulos de um triângulo, tá? Então vamos lá, o que eu fiz? Eu peguei o meu transferidor e coloquei a medida dos lados, a medida dos ângulos desse triângulo, né, 95, 45 e 40 graus. Repare que é um triângulo obtusângulo, porque tem um ângulo maior que 90 graus. E coloquei a medida dos lados. Então, em relação aos lados, ele é um triângulo escaleno. Agora, a gente vai estabelecer uma relação de lado com ângulo. Isso é muito importante, porque vocês vão estudar demais essa ideia de ângulo e lado oposto ao ângulo. Tá legal? Então, olha só. Essa medida de 15 centímetros é um lado do triângulo que é oposto a esse ângulo de 45 graus. Por que oposto? Porque está de frente a esse ângulo. Repare que esse lado aqui, ó, ele tem adjacente a ele 2 ângulos, de 40 e de 95, tá? O único ângulo que está de frente com ele é o ângulo de 45 graus. Então, esse aqui é o ângulo oposto a 45 graus, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, o ângulo de 45 graus, aliás, o lado de 15 centímetros é oposto ao ângulo de 45 graus. Vamos colocar assim, ó, por nomenclatura, né? O lado AB é oposto, o lado AB é oposto ao ângulo C, né? Ao ângulo de 45 graus. Vou colocar assim por questão de espaço, tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui de lado oposto e ângulo? Lado oposto ao ângulo. Olha só, esse lado de 12 centímetros, ele está de frente com qual dos ângulos? Ele não está de frente ao ângulo de 12, nem em frente ao ângulo de 45. Ele está em frente ao ângulo de 40 graus, né?
Repare que o ângulo de 45 e de 95, eles são adjacentes ao lado, eles estão grudados ao lado de 12. Então, esse lado de 12 centímetros é o lado oposto ao ângulo de 40 graus. Esse lado de 12 centímetros é o lado BC. Então, o lado BC é oposto ao ângulo de 40 graus. Bom, e tem mais um lado ainda, né? Que é o lado de 20 centímetros, o maior dos lados. O lado de 20 centímetros, ó, ele tem grudado a ele, tem adjacente a ele, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 40 graus. Quem é oposto ao lado de 20 centímetros é esse que está de frente com ele. É o ângulo de 95 graus. Tá? Então, eu tenho que o lado AC é oposto ao ângulo de 95 graus. Tranquilo? Deu para pegar bem essa ideia de oposto? Acho que não tem muito segredo, né? O oposto é aquele que está de frente, que está olhando. Tá? Então, esse ângulo de 40 graus, ele olha para esse lado de 12. Esse ângulo de 95, ele olha para esse lado de 20. E esse ângulo de 45 olha para o lado de 15 centímetros. Beleza, entendemos já a ideia do oposto. Agora vamos organizar isso do menor para o maior, tanto os lados como os ângulos. Vamos lá, ó. O menor ângulo que a gente tem é o ângulo de 40, depois vem o ângulo de 45, depois vem o ângulo de 95. Então aqui a gente tem a ideia de desigualdade, né? Desigualdade é quando a gente usa sinais de maior ou menor. Então 40 graus é menor que 45, que é menor que 95. Vamos organizar os lados também, ó. O menor dos lados é o 12. Depois eu tenho um lado que mede 15 e tenho um lado que mede 20 centímetros. Agora vamos fazer a correspondência entre os lados e os ângulos. Ó. O ângulo de 40 graus tinha como lado oposto o lado de 12. Ó, a correspondência aqui. Ó. O ângulo de 45 graus, ele enxerga o lado que mede 15. E o ângulo de 95 graus, ele enxerga o lado que mede 20. Então, repare que quando a gente organiza numa desigualdade esses lados e ângulos, essas medidas todas, cada parzinho está associado, cada ângulo está associado ao seu lado, né? Formando um parzinho aqui de lado com ângulo. E repare na seguinte curiosidade, ó. Quanto maior o ângulo que eu tiver, maior vai ser o lado oposto a ele. Repare, né? Quanto menor é o ângulo que eu tenho, menor é a medida do lado oposto a esse ângulo. E isso vai ser uma relação que vale para qualquer triângulo, tá legal? Então, ó, mais uma vez, quanto maior for o ângulo, maior vai ser a medida do lado oposto a esse ângulo. Quanto menor for o ângulo, menor vai ser a medida do lado oposto a esse ângulo. É bem tranquilo, certo? Então vamos ver agora na prática alguns exercícios sobre isso. Pessoal, eu retomei aqui com o triângulo equilátero e isósceles, tá? Que eu tinha trabalhado anteriormente, para a gente estabelecer essa relação de lado e ângulo inversos, né? Opostos, desculpa. Então aqui a gente tinha o triângulo isósceles com dois lados de mesma medida. E um detalhe importante que eu esqueci de falar, tá? Quando eu tenho lados de mesma medida, se eu não quiser representar que as medidas são iguais, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e colocar um risquinho, tá? Então, risquinhos iguais indicam medidas iguais. Então, esse lado que tem um risquinho, esse lado tem um risquinho, isso indica que eles são de mesma medida, tá legal? Então, tá aqui, ó, os lados mediam 18. Vamos marcar aqui comigo, ó, os ângulos opostos. Bom, em relação a esse lado AC, o ângulo oposto a esse lado, o ângulo que está enxergando esse lado, é esse ângulo aqui, né? O B, do vértice B. Vamos fazer a medida dele? Esse ângulo aqui, ó, ele tem uma medida de 70 graus. Ele tem uma medida aqui de 70 graus. Certo? Em relação a esse lado AB, que também mede 18 graus, o ângulo oposto ao lado AB é o ângulo de vértice C. Então, esse ângulo aqui, ele é o ângulo, né, de vértice C. Se eu fizer a medida dele,
vai dar também 70 graus, tá? Aproximadamente. Então reparem, ó, né, que é meio óbvio os resultados que nós encontramos aqui. Porque, ó, o lado oposto desse ângulo é o 18, o lado oposto desse ângulo é 18, então é meio óbvio que eles tenham medidas iguais, né? Esse ângulo tem a mesma medida desse. Tá? Então, em qualquer triângulo isósceles, vai valer essa relação, tá? Os ângulos adjacentes à base do triângulo isósceles, que é o lado de medida diferente, vão ter medidas iguais, beleza? Bom, e esse outro ângulo que está aqui no vértice A, ele tem uma medida de 40 graus, né? Como já era esperado, porque 70 mais 70 dá 140, para dar 180 falta 40. Então esse ângulo aqui é de 40 graus. E aí aquela desigualdade que nós tínhamos na aula anterior está aqui, né? Alguns minutos atrás, né? Pensando nos ângulos, a gente tem o menor deles 40, depois tem um de 70, outro de 70. O menor aqui é igual, né? Depois os lados eu tenho de 12, 18 e 18. Menor e aqui é igual. Repare que os pares, né, de lados e ângulos opostos acabam determinando a relação de desigualdade. Ó. Mais uma vez, ó, quanto menor é o ângulo, menor vai ser a medida do lado. Quanto maior for o ângulo, maior vai ser a medida do lado. Tranquilo? E nesse caso do triângulo isósceles, que eu tenho três lados iguais. Poxa, se os três lados são iguais, o que eu posso concluir a respeito dos ângulos? Que todos eles vão ser iguais, né? Então, esse ângulo aqui, que é oposto a esse lado, tem a mesma medida desse ângulo aqui, que é oposto a esse lado de 15, que tem a mesma medida desse ângulo, que é oposto a esse lado aqui, tá? Então, num triângulo equilátero, onde os três lados são congruentes, consequentemente, os três ângulos vão ser congruentes também. E qual vai ser a medida de cada ângulo? Bom, a medida de cada ângulo é muito fácil de encontrar. Se os três juntos medem 180 graus e os três têm medidas iguais, então basta dividir 180 por 3, né? Vai dar 60 graus. Certinho? Bom, mais uma vez, né, para fazer aquela simbologia, ó. Como eu tenho que esses três lados são iguais, eu posso indicar essa igualdade com risquinhos, né? Ó. Se eu fizer dois risquinhos aqui, eu vou fazer dois risquinhos aqui e aqui também. Tá? Então, dois risquinhos em cada lado, está indicando que esses lados têm a mesma medida. Em relação aos ângulos, a mesma coisa. Tá? Ó, se eu fizer um risquinho aqui e um risquinho aqui, ó, eu sei que esses ângulos têm medidas iguais por causa dessas marcas, desses risquinhos. Tá legal? Pessoal, e para a gente terminar a semana com dois exercícios, ó, filezinho, hein? Vamos lá. Eu tenho aqui, então, ó, que encontrar o valor do ângulo x, tanto nessa figura como nessa. Não sei se dá para enxergar, mas o x está aqui, esse ângulo laranja que está aqui. Só que aí você olha para a sua figura e você não vê número nenhum. Como é que você vai encontrar o valor do x, né? Não é para medir com o transferidor, é para encontrar, para calcular. Como é que você calcula o valor do ângulo x se não tem números nenhum? Aí você tem que ter aquele olhar matemático, né? Vamos focar nos códigos matemáticos que nós temos. Nós sabemos que quando eu tenho uma representação de um ângulo com um quadradinho como esse, é um ângulo reto. Opa, então agora já apareceu o número. Eu já sei que esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. Eu vou pintar ele de azul. Tranquilo? Aí olha para os lados do triângulo. Tem duas marquinhas nesse lado e tem duas marquinhas nesse aqui também. Bom, se ele tem duas marquinhas aqui e aqui, significa que são lados iguais, né? Então é um triângulo isósceles. Então eu já sei que tem um ângulo reto, é um triângulo retângulo, né? E também é um triângulo isósceles. Então olha quantas coisas eu já sei a respeito do meu triângulo, que a princípio não, parecia não ter nada, né? Já sei que ele é retângulo, que ele é isósceles. Bom, se ele é isósceles, significa que esse ângulo aqui, ó, que tem como lado oposto esse lado, vai ter a mesma medida desse outro ângulo. Então aqui também é o ângulo x. Por que tem medidas iguais?
Porque esse ângulo x tem como lado oposto esse lado. E esse outro ângulo x tem como lado oposto esse lado, que são iguais, né? Então, se eu tenho ângulos opostos, se eu tenho ângulos que possuem lados opostos de medidas iguais, os ângulos também são iguais. Tá? Isso vale para qualquer triângulo isósceles. Eu comentei isso alguns minutos atrás. Então, vamos lá. Agora a gente vai montar a nossa equação. Ó. X mais 90 graus é igual a 180 graus. Legal, né? Então, esse ângulo mais esse, que são iguais, né? Por isso que recebem o mesmo nome, mais o ângulo de 90 tem que dar 180 graus. Vou agrupar os termos semelhantes, ó. Quantos x eu tenho aqui? 1x mais 1x, 2x. Então, 2x mais 90 graus é igual a 180 graus. Vamos lá, então, finalizar a nossa equação? Agora a gente vai usar operações inversas para conseguir isolar o x, tá? Então, eu tenho uma equação de duas etapas aqui. Primeiro, eu vou tirar esse 90 graus que está aqui do lado esquerdo. Ó, foca na igualdade. A igualdade está aqui. Então, primeiro eu vou tirar 90 graus do lado esquerdo da igualdade para cancelar, né? E aí eu tenho que tirar do lado direito também, para permanecer a minha igualdade, o meu equilíbrio. Então, tirando 90 graus daqui, vai ficar 2x. E esse 90 cancela com esse. Tirando 90 graus daqui, fica 90. Então, ficou 2x igual a 90 graus. Tudo bem? Até aí, tranquilo? Agora, como é que a gente isola o x? Eu preciso tirar esse 2 aqui do lado. Lembra que no meio do número e da letra sempre tem um sinal de vezes. Tá? Se não tem nada indicado ali, porque é vezes. Então, eu vou usar a operação inversa de novo. O inverso de multiplicar por 2 é dividir por 2. Então, dividindo os dois lados da minha igualdade por 2, vai ficar, ó, 2x dividido por 2, fica só 1x. 90 dividido por 2 fica 45. Então tá aí, a medida do ângulo x ali é de 45 graus. Vamos verificar se está certo? Ó. Se esse ângulo vale 45 e esse aqui também vale 45, a soma deles está dando 180? Tá, né? 45 mais 45, 90, mais 45, 180. Ok. Vamos lá então para o próximo exercício. Bom, eu tenho um outro triângulo aqui também que não tem número nenhum. E para piorar, não tem nenhum ângulo reto ali para eu conhecer e falar que tem 90 graus. Mas tem um detalhe importante, ó. Repare que foi colocado aqui duas marquinhas nesse lado, duas marquinhas nesse lado, duas marquinhas nesse lado. Certo? Então eu tenho um triângulo que tem três lados congruentes. Então são três lados iguais. Beleza? Se são três lados iguais, eu estou falando de um triângulo que se chama equilátero. Bom, e como nós vimos, os ângulos internos de qualquer triângulo equilátero é de 60 graus. Bom, então eu sei que esse ângulo aqui, ó, tem 60 graus, assim como esse aqui tem 60 graus e esse aqui de baixo também. São três ângulos de 60 graus. Agora olhe com mais atenção. Esse ângulo de 60 graus foi dividido em duas partes. E olha as marquinhas que a gente tem, ó. Uma marquinha aqui, mais uma marquinha aqui. Isso significa que esse ângulo que está aqui em cima tem a mesma medida desse ângulo que está embaixo. Tá? E os dois juntos não valiam 60 graus? Bom, então vai valer a metade esse pretinho aqui, né? Esse ângulo que eu pintei ele de preto vai valer 30 graus. Ok? Então, vou marcar aqui, ó, que esse ângulo preto vale 30 graus. Bom, esse aqui, como é igual, né, que a gente consegue ver pelas marquinhas, também vale 30 graus. Beleza! Olha quanta coisa que eu já consegui montar, então. Então, agora, vamos dar um zoom aqui nesse triângulo. Vamos dar um zoom aqui. Opa! Então, ó, ficamos com o seguinte triângulo. Nós temos esse triângulo aqui, ó. Na verdade não foi bem um zoom, mas só para tirar lá do meio. Tem esse ângulo de 30, esse ângulo de 30, e aí eu tenho que encontrar o valor do x que ficou aqui. X, certo? Bom, o que nós sabemos? Que 30 mais x tem que dar 180 graus, né? Então, x mais 30
tem que ser igual a 180. Bom, eu vou agrupar os termos semelhantes, que nesse caso são os números. 30 mais 30 dá 60, então vai ficar x mais 60 igual a 180 graus, né? Vou usar a operação inversa agora, porque não tem mais o que agrupar. Então, o meu desejo é ficar só com a letra x desse lado. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que tirar 60. Se eu tirar 60, vai cancelar, né? Aí, tira 60 do outro lado também, nunca se esqueça disso. Tira 60 de um lado, tira 60 do outro. Bom, se aqui eu tinha x mais 60 e eu tirei 60, ficou só a letra x. Se aqui eu tinha 180, eu tirei 60, ficou 120. Então, qual é a medida do ângulo x? 120 graus. Tá? Vamos conferir, ó. Se o x vale 120 e cada pedacinho desse ângulo aqui vale 30, então 120 mais 30, 150, mais 30, 180. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.